Fala, compradores e compradoras, tudo bem? Aqui é a Paloma. Hoje a gente está aqui com um profissional incrível, que é o Alexandre Cassiano. Ele tem aí 19 anos, um pouquinho de compras. E a gente vai bater um papo com ele, tomar um café com ele. Alexandre, seja bem-vindo no nosso café, na nossa entrevista Café com o Comprador. Quero que você fale um pouquinho da sua trajetória em compras, desde quando você começou, como que foram os desafios dessa profissão. A gente brinca que assim, comprador às vezes entra no compras sem querer ser comprador e lá a gente fica. Então aí eu quero uma palavra para a gente tomar um café e você falar um pouco da sua trajetória. Coisa boa, Paloma. Obrigado pelo convite, obrigado pela honra de poder estar aqui tomando esse café com você. Esse café que é muito disputado e que recebe geralmente profissionais aí de grande gabarito, né? E eu me sinto honrado de entrar para esse rol, né? Não tenho esse gabarito todo desse pessoal que vem aqui, mas adoro café e quero aproveitar esse papo aqui, esse momento com você e com quem está nos ouvindo ou nos assistindo, independente do dia, do horário, do país, do fuso horário, que todos possam parar esse tempinho ou de repente estar fazendo alguma outra atividade e tomar esse café com a gente. Contando um pouco da minha atividade, você foi muito bem nessa questão, né? Existe uma profissão que, se você perguntar para qualquer criança, ela jamais vai dizer que vai querer ser, que é a profissão de comprador, né? Pode fazer uma fila, 8, 9, 10 anos. O que você quer ser quando crescer? Ninguém vai responder que quer ser comprador. É verdade. E eu faço parte dessa estatística, porque afinal de contas eu comecei a carreira profissional em vendas, que também é uma área que absorve todo mundo, né? Tem essa característica de absorver todo mundo e falar: meu filho, você está perdido na vida? Vem vender. Vender você vai conseguir. E aí eu fiz parte desse processo, trabalhando em empresas de família e tal, desde o começo, e tudo mudou quando veio a minha primeira oportunidade em compras, lá em novembro de 2002, quando eu ganhei o sim, o meu primeiro sim em compras. E a pergunta foi assim, né, na entrevista. Foram duas perguntas muito importantes, feita pelo meu querido amigo até hoje, Sidney Jimenez Giraldelli. Quero mandar um abraço para ele, com certeza ele vai ouvir essa entrevista, onde ele me Legal. perguntou duas coisas. Primeiro, que time você torce? Aí, falei, aqui é Corinthians, Sidão. Aí ele, boa. Depois, a segunda pergunta, ele falou, nunca comprou nada mesmo? Aí eu falei, não, nunca comprei nada, é a primeira vez. E vai ser um prazer se você me der essa oportunidade e eu tô aberto para aprender. E aí, 2 dias depois, eu recebi a feliz ligação do RH falando você foi escolhido. Foi, assim, um divisor de águas na minha vida, essa escolha, porque, afinal de contas, eu estava entrando por uma porta que eu jamais saberia no que ia dar. E deu Uhum. muito bom. Deu muito bom. Graças a Deus, deu muito bom. Ai, que legal. E me fala, Alexandre, quando você entrou na profissão, o quanto assim você achou, fiquei perdido? Não, eu vim de vendas e agora eu estou do outro lado. E agora? O que aconteceu depois disso, na hora que você entrou na profissão? A história de estar do outro lado da mesa e de entender, de certa forma, né? No começo você é assim, você fica muito. Você entra puro, na verdade, Sim. né? Você, coração puro, coração, né? Uhum. Feliz ali, você quer abraçar a todos, receber a todos. E aí você entende que você está numa posição que tem uma interferência, tem uma influência e tem um controle. E que você precisa começar a usar dessa posição que você tem, de pro lado para o outro lado da mesa e de não estar mais do lado de venda. Você fala, poxa, mas que preconceito você está tendo com os nossos amigos vendedores que são tão importantes dentro da cadeia do processo do abastecimento. Não, não é por preconceito, não. É porque você precisa enxergar diferente mesmo, porque agora a história é outra. Você está do outro lado da mesa, onde você precisa favorecer a estrutura onde você está, você precisa conduzir processos e negociações que vão gerar um benefício para o grupo que você faz parte, e que agora a visão não é simplesmente de você falar, nossa, tirei um pedido, vou ser comissionado no final do mês, ou terei o meu pagamento no final do mês. Agora você está envolvido numa estrutura que depende totalmente de você. Era assim em 2002, quando eu comecei, e permanece assim, e esse sentimento e essa sensação, esse senso de responsabilidade da área de compras, ele só cresce. Então a gente começa a perceber, e lá atrás foi a minha percepção no início de falar, opa, aqui é diferente. Aqui a gente precisa ter certos cuidados, certas posturas e principalmente entender que eu faço parte de uma coisa que tem um resultado. Eu sou apenas uma parte do processo e tem um resultado lá na frente que depende de mim. Que legal, Alexandre. E me fala uma coisa,
no departamento de compras, você falou, né? É importante, eu estou do outro lado da mesa. O relacionamento interpessoal. O que você sentiu do relacionamento interpessoal? Porque, assim, na negociação, o outro cara do outro lado da mesa, a empresa, né? O que você falou. A gente está jogando ali com a camisa da empresa, o outro lado também está jogando com a camisa. Esse relacionamento interpessoal, até mesmo com os clientes externos, que são os nossos vendedores, e os nossos clientes internos também. Então, qual foi a importância disso, entendeu? O que você aprendeu com tudo isso e aprende até hoje? A chegada, né, dentro da área e começar a entender e receber os toques e receber as informações dos colegas, porque assim, é até uma oportunidade única que eu tive, né, nesse sentido, de poder ter gente me orientando o tempo inteiro. Hoje que até, vale até um parênteses, né, que quem chega hoje em suprimentos chega mais pronto, chega mais preparado, chega de repente de uma outra situação profissional onde ele teve uma vivência um pouco mais ampla, diferente do que era no passado. Né? No passado era o beabá, literalmente. Você tinha ali a cartilinha de compras ali da área que você trabalhava e você aprendia com base naquelas informações. Então, chegar ali, estar com a camisa da empresa, ver que tem um outro ex-colega, vamos falar assim, vamos só para exemplificar, o ex-colega vendedor tá ali do outro lado e agora o embate é outro. Quando cai essa ficha, é muito interessante, porque você começa a perceber, primeiro, que há uma condição que você nem imaginava, você nem percebia, na verdade, a negociação que você tinha antes, quando você estava vendendo, o quanto de reciprocidade havia quando você estava comprando. E o nível de informação também, porque muitas vezes a informação do mercado, e principalmente quando eu comecei, que a internet ainda engatinhava na empresa, a informação chegava através dos vendedores. Então, um bom relacionamento com os vendedores, independente das questões, né, dos embates de negociação e do começo de tudo, ainda que você chega negociando uma carteira de menor relevância no começo, e isso vai ampliando à medida do teu desempenho, são essas pessoas que começam a te gabaritar, né? Começam a te dar ali subsídios e informações sobre o que está acontecendo no mercado, o que outros players estão fazendo, para você pegar essa informação, jogar ela para dentro da realidade que você está vivendo e então começar a pensar em estratégias, pensar em condições, pensar em formas de trabalho que são novas, que são extremamente novas, né? Não há conhecimento algum sobre. Aí você vai debater com quem? Com seu colega mais velho. Recebi uma informação de fulano que estava acontecendo isso, isso e isso. Que você acha? Isso acontece por causa de A, B e C. Então, isso também começa a fazer, você começa a criar o seu glossário de compras ali, você começa a ter repertório para poder começar a desenvolver um trabalho. Os nossos amigos vendedores que vêm ali do outro lado da mesa conversar com a gente são muito importantes nesse quesito. Hoje isso mudou um pouco, a gente conversa mais à frente. Desde o seu começo até agora, o que essa evolução que compras teve, porque com o departamento de suprimentos, aí a supply, né, que a gente vai falando logística, ele teve uma evolução muito grande, né? Antes nós éramos tiradores de pedido e agora a gente é a estratégia da empresa. Você nessa evolução, o que você acha que hoje um comprador que está começando, e você contando um pouquinho do que a gente passou, o quanto evoluiu? O que você está achando na nossa área que está fantástico agora que a gente não tinha antes, né? Que eu acho que é muito legal trazer isso para agora, para mostrar, olha, a gente tem tudo isso aqui agora no nosso departamento. Bom, 2 pilares importantes que eu considero é informação e depois a formação. Legal. Porque você tinha um aprendizado ali, como eu tive, que era o aprendizado no dia a dia com pessoas te ensinando e te explicando o porquê das coisas. Né? Igual quando a gente tem filho, a gente começa a formar o filho baseado nas nossas experiências, aquilo que a gente viveu, cresceu, desenvolveu, e a gente repassa isso para o filho. E havia essa condição, né, de você passar o legado, né? E eu vivi isso e tenho muito orgulho dessa questão. E hoje, para quem chega, você é municiado de muita informação, você tem condição e acesso à formação. Né, formações específicas que vão te gabaritar, que vão te deixar mais pronto para o mercado, que isso é também um comparativo que a gente já fez há pouco, né, do quanto você chega mais preparado para o mercado hoje, justamente porque
tem informação, seja de forma gratuita, seja aqui no Café com o Comprador, que aliás, é uma excelente fonte de informação, né, de você garimpar a internet, você tem cursos, você tem palestras, nós estamos gravando essa entrevista, nós tivemos a imersão em compras no último sábado, né, então um outro momento espetacular também de conhecimento e formação. Então são 2 pilares importantíssimos que são parte dessa condição da melhoria, né, da estrutura e da formação do comprador, de estar mais pronto para o mercado, de estar mais preparado e de ter mais subsídios para ser estratégico, para ser importante, para ser ali realizador dentro das atividades que ele desempenha da empresa. Legal, Alexandre. Isso, assim, você pode até trazer um pouco para a gente. O que a gente pode esperar de um comprador do futuro? O que ele vai ter que ter? Né? A gente olhando para a trajetória, para o passado, o que o presente e o futuro vai trazer para a gente? O que você acha, assim, com essa sua experiência, com esse seu momento, essa sua informação? O que um comprador do futuro precisa ter? No futuro, a gente achava que os carros iam voar, a gente achava, né, era o desenho dos Jetsons, né, era uma realidade, de volta para o futuro. Eu acho que o comprador vai suar mais. Vai suar mais. Aí você fala, isso é bom ou isso é ruim? Isso que eu ia falar, é bom ou ruim? Quais são os pontos positivos, né, e negativos sobre isso? E esse aspecto do suar está relacionado justamente aqui. Se a gente pegar o todo, né, a gente voltar lá atrás na aula de matemática, né, a gente tinha a divisão do todo, né, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, o todo inteiro. E a visão do comprador, do profissional de compras, ela foi sendo ampliada nesse nível de fatia, né, ao longo dos anos. Então, hoje a gente já consegue ter uma visão 360 e o conhecimento ele é assim, né? Quanto mais você tem, mais você é exigido por conta desse conhecimento. Então, o suar vem daí. Você vai ter que se manter antenado e ligado nas novidades e em tudo aquilo que está acontecendo, independente do mercado onde você atue. Ou seja, é o esforço do estudo, é a suadeira de não parar de aprender. O outro ponto é a suadeira de executar com base em tudo aquilo, todas as informações que você recebeu, de você filtrar esse volume de informação, que hoje ele é muito grande, e às vezes você recebe até uma carga de informação que até, se você for analisar, existem coisas que você nem precisa saber, e você acaba sabendo. Então, filtrar isso e aplicar no seu dia a dia, dentro da sua atividade ali, no futuro, de forma com que você possa ser mais assertivo. Até lá, no futuro, os carros podem ainda não voar, mas a gente pode ter sistemas mais eficientes, questões que vão estruturar melhor a área de suprimentos de uma forma aonde o ser humano continue sendo o centro, que a inteligência artificial e todas as variantes aí tecnológicas possam nos dar subsídios e trabalhar aquilo que de repente era o nosso esforço gasto naquilo que era automático, né? Naquilo que a gente fazia já de forma solta, fazer isso de forma automática para que a gente se concentre de fato em situações em que vão ali depender da energia e principalmente do conhecimento e do intelecto, né, do comprador para dar bons resultados, porque isso não vai mudar. Exatamente, a gente está lá para isso, né? Dessa sua trajetória, esse tempo todo, nesse tempo da sua trajetória em compras, quais são as principais ferramentas que a gente não deixou de usar, né? Vamos aí falar para os compradores, olha, além da informação que você falou e a comunicação, relacionamento interpessoal muito importante, quais outras ferramentas que a gente, assim, olha, isso é indispensável em qualquer momento de uma compra, de uma negociação, de informações, enfim. Qual que você acha, Alexandre? Olha, eu trazendo para o lado pessoas, você precisa ter gente que saiba mais que você do teu lado sempre. E independente se você está num cargo, né, júnior, sênior, se você é um C-level, você precisa ter gente que sabe mais que você o tempo inteiro. Para balizar teu caminho, para balizar escolhas, ofertas, oportunidades, entender, né, e fazer você ficar sempre centrado no caminho que você escolheu. Dentro dessa questão do que não muda e que é sempre necessário, ética, honestidade, né, de caminhar certo ali dentro da regra e ser reconhecido por isso. Porque, infelizmente, a gente está chegando num caminho onde virou diferencial. Né? Agir com ética, agir com seriedade, infelizmente, virou diferencial. Já que virou diferencial, vamos ter esse diferencial. E isso vai ser imutável. O nosso departamento tem que ser imutável, né?
fazendo um parênteses aqui, ele não é condição, ele tem que ser da pessoa. É regra, exatamente. É regra de vida, né? Porque não adianta você ser um excelente ser humano e um mau profissional e vice-versa, né? As coisas elas andam juntas, né? Às vezes as pessoas tentam separar, né? A vida pessoal, a vida profissional, a sua vida acadêmica. É vida, é você. É você na academia, é você. Você na profissão continua sendo você. E você na sua vida pessoal é você também. Então, a gente não pode ter máscaras. A gente não pode ser personagens da vida. A gente precisa ser inteiro em tudo que a gente faz. Nossa, excelente. Excelente, né? Eu acho que é o que você falou, não tem negociação referente a isso. E aí a gente fala aí para os nossos amigos compradores e compradoras, qual, além da ética, né, que isso é imutável, e pessoas precisam de pessoas, igual você está falando, qual outra dica que você daria para eles que estão começando agora, até para os nossos amigos que já estão muito tempo também na profissão? O que eles precisam buscar mais? Né? Eu sei que a gente vem falando, até é redundante, mas eu acho que assim, o compras, ele cresceu muito, né? O que você falou, por exemplo, a gente não tinha um blog onde buscava informação, hoje a gente tem. O filtrar isso, o quanto eles precisam aplicar na vida e na empresa, enfim, na sua vivência. Até para que eles possam, como profissionais, estar no mercado, porque a gente está aí no mercado que está em constante mudança, etc., né, Alexandre? E a sua trajetória diz isso, né? O quanto a gente tem que ser raiz, mas ao mesmo tempo a gente tem que aí prezar pelo compras, pelos suprimentos. Quais outras dicas? Porque eu acho que assim, só enriquece. Sem dúvida, a gente tem que ser raiz, né, na estrutura e tem que ser maleável na caminhada. Porque sem essa maleabilidade de entender conceitos, processos, de como as coisas mudaram e mudaram muito, as empresas se transformaram ao longo dos anos, da década, né, das 2 últimas décadas, que é o que eu posso, né, falar por vivência, foi uma transformação muito grande. E a gente vê que o fato das pessoas quererem continuar, elas foram forçadas ali, literalmente, vamos falar o forçado no termo literal, porque era ou vamos ou não, ou você vai ficar aqui, né? A empresa foi mudando e ela não perguntou, você vai mudar comigo? Ela simplesmente foi colocando a situação e falou, quem quiser me siga. E como diria o grande filósofo contemporâneo Zeca Pagodinho, camarão que dorme, a onda leva. Então, a gente não pode dormir. E às vezes a gente acaba tendo aqueles momentos de sono no meio da carreira, e isso, todos nós passamos por isso, e não é demérito, mas é aquele momento que é justamente onde vem o start de falar, opa, se eu não acordar aqui, a onda vai me levar, não posso dormir, eu não posso me encostar aqui, senão eu vou ser atropelado. E esse sentimento de entender que eu preciso estar caminhando com a mudança do jeito que a mudança caminha, faz com que eu me preserve dentro do meio. Porque isso acontece não só em suprimentos, mas em qualquer profissão. Se você não se prontifica a se atualizar dentro daquilo que é aquela demanda, aquela necessidade e aquilo que o processo pede, automaticamente você vai ser excluído, e não porque te excluíram, porque te consideraram de repente menor ou não suficiente dentro daquela questão, mas porque vai vir alguém que vai ocupar aquele espaço que você deixou por não ter se movimentado e vai pegar teu lugar, né? Você não ocupou aquele espaço, e o espaço é assim, tá vazio, vem alguém e pega. E você falou, né, que você foi na imersão de compras. Sim. E assim, eu também estava lá e achei, foi fantástico. Qual, assim, de tudo que você viu na imersão, foi mais um aprendizado, mais uma formação? Qual que você mais gostou dali da imersão? Falando aí do nosso amigo Douglas. Eu tenho, exatamente, né? Incansável Douglas, né? Que está Douglas lutando Ferreira, pela nossa categoria, eu acho fantástico verdade, isso. é verdade. Douglas Ferreira é incansável, né? O cara, assim, merece, né? Se eu usasse chapéu, eu tirava o chapéu, mas eu bato palma para ele, já que eu não uso chapéu, porque é de fato alguém que está trabalhando junto com a equipe do Café com o Comprador para trazer conteúdo. Inclusive essa é a missão, a visão do canal, de gerar conteúdo importante, que seja producente para quem lê, para quem assiste, para quem está ouvindo. Esse podcast é uma ferramenta para isso, né? Esse vídeo que você está assistindo nesse momento também é uma ferramenta para isso. Então comece a entender aí que informação não está faltando. De repente
se colocar e falar, ó, vamos caminhar aqui. A imersão, para mim, ela foi muito importante, né? Porque, assim, reciclar conhecimento é sempre bom. E aí você fala, pô, mas reciclar então quer dizer que você era uma coisa que você ia jogar fora e aí você atualizou? Não é que você ia, não que eu jogaria fora, né? Porque um outro amigo meu dizia assim, o conhecimento não ocupa espaço. E isso é verdade, não ocupa mesmo, né? Sempre que você tiver um conhecimento novo, ele vai agregar e vai ser sensacional. Agora, dentro da imersão, a gente tem uma reciclagem no sentido do conceito, porque é aquilo que nós falamos já um pouco atrás. As coisas estão mudando numa velocidade muito grande, os conceitos também caem, mudam e se rotacionam, e quando você vê, você está no meio daquele bolso e fala, nossa, mas eu fazia desse jeito e agora? Agora já mudou. Não é mais assim. Agora a gente volta e fala, mas onde foi que eu me perdi? Onde foi que eu parei? E aí toma o prumo de novo. A imersão em compras, ela teve para mim essa questão, né? De ser essa ferramenta de falar, vamos lá, no que eu estava perdido, no que eu posso me reposicionar aqui e me encontrar e ganhar esse novo gás. Então, assim, toda a informação recebida durante o sábado todo lá, a gente ficou das 9 da manhã até as 7:30 da noite recebendo conteúdo. Então, tudo ali foi extremamente importante. E eu gosto de história de pessoas. E ouvir a história da Silene Bin foi um negócio assim fantástico. Porque a gente está acostumado, e eu já tive a oportunidade de fazer curso em company com a Silene, dela vir falar, vamos falar da matriz de Kraslik, vamos falar do Strategic Source, vamos falar do TCO, vamos falar do Cost Driving, vamos falar... Não, dessa vez não foi isso. Dessa vez, Silene, ela mesma falou, olha, eu vou abrir meu coração aqui. E ela abriu, e conhecer a história dela foi simplesmente sensacional. Porque ela se confunde com a minha história, com a sua história, com a história de quem está nos assistindo ou nos ouvindo nesse momento, que é o quê? Uma outra célebre frase que alguém disse um dia, que é todo mundo começou um dia. Seja o Silvio Santos, o Antônio Hermílio de Moraes, o Alberto Justus, enfim, né, os grandes empresários, os homens de sucesso, todo mundo começou um dia. Silene Bin, como o Douglas bem disse lá na imersão, ela é a nossa mãe do Strategic Sourcing no Brasil. Sim. Ela que implantou essa ferramenta aqui, fez muito bem, tem livro publicado e contou a história dela. E não foi uma história fácil, não é? Uhum. Não vou dar o spoiler da história dela aqui, mas não foi uma história fácil. Porque caminhar é assim, crescer dói, crescer às vezes é um pouco complicado, mas tem o esforço, tem o reconhecimento, tem o crescimento, tem a consolidação. Hoje ela é consolidada, ela é extremamente eficiente e eficaz no que faz, no que apresenta, é uma pessoa reconhecida por isso e que tem uma história magnífica por trás e que justifica também do porquê que ela chegou aonde ela chegou. Alexandre, fantástico. Nossa, você, assim, muito legal. E eu acho que aí, você falando da história dela, aí tem a sua história e a história de muitos compradoras que estão ouvindo aqui, que foi aquela frase até que o Douglas colocou pra gente, né? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Exatamente. E aí, assim, faz todo sentido, porque todo mundo tem uma história por trás. E você, assim, a sua história é fantástica, muito legal. Assim, e para a gente ir finalizando essa entrevista, que foi muito gostosa, adorei, estou amando. Eu também. Você teria uma dica de livro ou algum curso que os compradores eles não poderiam deixar de fazer ou ler? Mais uma fonte de informação, né? Vamos dizer aí, mais uma fonte que eles têm. Eu acho que isso é o que você falou, conhecimento só vem para somar e transbordar. Teria alguma dica? Olha, eu gosto de filme. Pode ser série, filme, Pode ser muito filme? legal. Eu vou Pode. dar uma dica de filme, porque hoje as pessoas são tão atribuladas assim, sentam um filme, é um momento de relaxar e ela consegue aprender com aquilo, né? Consegue somatizar situações ali, ter um momento legal e também tá aprendendo sem ter que de repente falar, não, eu não tenho tempo, eu não quero saber de dica de coisa nenhuma, porque eu não tenho tempo para isso, né? Então, eu vou no filme para ser abrangente e que todos possam de repente aproveitar. É um filme antigo, bem antigo, ele tem basicamente aí mais de 20 anos, chamado Homens de Honra, com Cuba Gold Jr. e o Robert De Niro. Um filme fantástico que mostra a história do primeiro negro a chegar na Marinha Americana. Então, essa é a minha dica de filme. De repente, você até já cruzou com ele por aí, na TV a cabo ou na TV aberta. Passou, assim, de forma desapercebida.
mas eu acho que ele tem valores ali e questões muito ligadas àquilo que a gente faz em compras, que é a questão da ética, a questão da postura, a questão do quanto você está ali vivendo a tua situação de forma completa, sem máscaras. Então, eu deixo esse filme como dica, né, para os colegas compradores e compradoras aqui que acompanham o podcast e as entrevistas em vídeo do Café com o Comprador. Ai, obrigada, Alexandre. Muito obrigada pela sua entrevista, pela sua história. Foi fantástico. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. Te agradeço. Gratidão Eu e te agradeço. sucesso na sua carreira e que a gente aí cruze por muitos caminhos e continue aí como companheiros de profissão, tá? Perfeito. Agradeço o convite, agradeço por poder participar. E quem quiser me localiza lá no LinkedIn, Alexandre Cassiano de Mello. A gente se encontra por lá e troca ideia. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Obrigado. Tchau, pessoal. Paloma. Tchau, Tchau. tchau.